O que eu acredito ser uma das mais, como eu disse, foi das experiências mais incríveis que já tive. Práticas satânicas com esse feiticeiro ou o que quer que ele fosse, dançando em um canto com... Preste bem atenção, o americano Brandon Bix, mais uma vez, ele está tendo um despertamento da parte de Deus e agora ele fala que às 4 horas da manhã, Deus falou com ele forte, algo de perseguição sobre a igreja e também não é relacionado com o Brasil, não, com o mundo, e para que nós nos preparamos, para que nós venhamos nos preparar. Então, não sei, às vezes vai ter alguém que não vai acreditar, vai ter alguém que vai acreditar, vai ter os haters que vão entrar aqui, só que eu quero saber da sua opinião. Deixe aqui nos comentários o que você acha disso, se é um despertamento válido ou não. Eu sei que Deus tem os seus na face da terra e está usando, porque estamos prestes a ver que uma hora ou outra, como diz na palavra, coisas vão acontecer e nós temos que estar atentos. Deixa o teu like, o teu joinha, se inscreva, ative o sininho de todas as notificações e se você ainda continua crendo que uma oração, ela pode muito mover a mão de Deus ao teu favor, eu profetizo que porta aberta ainda essa semana vai ter na sua vida livramento financeiro, profissional, na família, na saúde. Eu creio. Deixe aqui, fale para mim de qual cidade, estado e país que você está me assistindo. O resto é Deus que vai fazer. Eu não estou nem aí com quem entra aqui e fala que nós não apresentamos. O importante é o testemunho que as pessoas estão contando. E se você puder, a chave Pix e o código QR Code está aqui em cima. Você pode plantar uma semente, a semente que você sentir no teu coração. Eu tenho pessoas que uma vez por mês plantam no nosso ministério. Se eles plantam é porque tem visto que a oração tem surtido efeito nos comprovantes. Eu oro livramento, multiplicação e saúde. O resto é que Deus que vai dar o crescimento, a recompensa e a multiplicação. Se não puder, ore por nós. Mas assista o vídeo e deixe seu comentário. É muito forte. Bem, boa noite, família. Obrigado por se juntarem a mim novamente esta noite. Vamos repassar algumas coisas que aconteceram nas últimas 48 horas. Eu tive uma visitação que foi provavelmente, de todas as experiências que já tive, quero dizer isto, foi provavelmente uma das minhas melhores experiências. Essa experiência me mudou para sempre. E, Eu nem sei direito como descrever isso, nem com palavras. Eu fiz um vídeo às 4 da manhã, porque eu queria ter certeza de documentar tudo o que me foi mostrado. Imediatamente, para não esquecer nada, nem deixar ou adicionar ou tirar nada. Então quero mostrar o vídeo que foi mostrado, ou tudo o que o Senhor me mostrou. E o que eu acredito ser uma das mais, como eu disse, foi das experiências mais incríveis que já tive. Isso diz muito. Mas eu quero apenas dizer a todos vocês que Jesus está voltando. Vocês precisam saber disso. E a igreja não está pronta. A igreja não está pronta para onde estamos indo e para o que estamos prestes a vivenciar. Nestes últimos dias, devemos subir de nível em nossa vida de oração. Devemos subir de nível em nosso tempo de oração com Ele, buscando-o diariamente, não apenas aos domingos, não apenas nas noites de quarta-feira, mas tendo um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus Cristo. E devemos ser radicais quanto a isso. Estou tentando descobrir como começar isso, Braden. Como eu é algo tão sagrado, mas fiz o melhor que pude para entregar isso às 4 da manhã e gravar tudo em vídeo para vocês. Então acho que vamos para isso. Você tem algo que queira mostrar primeiro? Porque não sei se quero seguir outra direção além de... Vamos falar sobre isso. Acho importante que todos saibam que houve um ataque, supostamente um ataque na Nigéria. Sim, no Domingo de Ramos. E há muitos cristãos que foram massacrados em suas igrejas na Nigéria no domingo. Então ontem, que é hoje aqui, mas ontem eu acho que lá, mas é supostamente. Então houve algumas pessoas que é uma situação muito, muito séria.
Isso condiz com o que o Senhor nos mostrou sobre a Páscoa que começa na quarta-feira. Orando pela Páscoa, orando pela Sexta-feira Santa e orando pelo domingo da ressurreição. E assim continuaremos esta noite a orar por isso. E eu só deixe-me orar pela nossa transmissão ao vivo e pelo sinal de vídeo e tudo mais. Pai, eu te agradeço, Senhor, agora mesmo, sem interrupções e sem impedimentos de qualquer força satânica ou demoníaca. Nós tomamos autoridade sobre feitiços e aflições. Eu te agradeço, Senhor, porque tudo isso cai aos nossos pés em nome de Jesus. Isso não dará frutos em nenhum de nós. Eu te agradeço, Senhor, porque abençoamos aqueles que nos amaldiçoam. Abençoamos aqueles que nos perseguem. Pai, eu te agradeço, Senhor, porque há uma cobertura de proteção ao meu redor e sobre a minha mente. E há clareza enquanto falo, clareza enquanto penso, clareza enquanto faço o que o Senhor me chamou para fazer. E te agradecemos, Senhor, porque há anjos ao redor e dentro desta casa. E nos rendemos à unção do profético e do vigia em nome de Jesus. E te agradecemos, Pai, porque o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus. Tudo bem. Onde está isso? Quando eu lhes disse para orarem pelo Canadá que eu vi uma grande perseguição sendo aprovada no Senado canadense, na Câmara deles, o que quer que eles tenham, eu não sei. Não estou familiarizado com a política canadense, mas o Senhor disse especificamente: uma grande perseguição e a liberdade de expressão estão prestes a ser tiradas dos ministros canadenses. E isso será como uma prensa de azeitonas, que crescerá em intensidade. E, eventualmente, eles tirarão o seu 50C13, tipo a sua isenção de impostos. Eles vão tirar a sua isenção de impostos. Eles vão tirar todas essas coisas. E o Senhor poder dizer certas coisas atrás dos seus púlpitos. E então isso foi lá atrás, foi no verão passado. Sim. O Braden está trabalhando em um vídeo curto sobre isso. Foi aprovado hoje. A Câmara dos Comuns do Canadá votou a favor de um projeto de lei que torna possível condenar pessoas por agirem. Sinto muito por pessoas recitarem certos versículos bíblicos como discurso de ódio. Foi aprovado. Foi isso que o Senhor me mostrou. E ele disse: está chegando. E aconteceu. Então eu vi que o avivamento surgiria de uma grande pressão, como uma prensa de azeitonas. E o Senhor disse que sim, eles vão tirar a sua liberdade de expressão. E eu dei a palavra, e o Braden está trabalhando nisso agora para validar, sabe? Para que vocês vejam que não estou aqui inventando coisas. Está lá. E assim vocês podem ver o que o Senhor disse. Você tem aí? Não, mas talvez eu consiga encontrar rapidinho. Você provavelmente consegue achar. Aposto que você já fez um vídeo curto, não fez? Então foi aprovado. Depois o presidente Trump anunciou através deles que Cuba é a próxima, o que eu também achei interessante. Que ele disse: eu não me importo se a Rússia enviar um pouco de petróleo para eles. O que eu disse que vi? O Senhor nos mostrou que Cuba e a Rússia teriam as alianças de 1960 voltando. E eu vi a Rússia no meio da noite dando assistência militar a Cuba para vir contra as nossas tropas. E o Senhor disse: vigie Cuba. Vigie Cuba. Não sei dizer quantas vezes o Senhor disse para vigiar Cuba. Que eles serão como que a família Castro será como um cão acuado. E eu o vi fazendo uma prática satânica contra o nosso presidente com uma foto. E ele a tinha no altar, e ele estava fazendo sacrifícios de sangue com galinhas. E drenando o sangue das galinhas nessas tigelas. E eles faziam práticas satânicas com esse feiticeiro, ou o que quer que ele fosse, dançando em um canto com chifres na cabeça. E eram como chifres de veado enrolados na cabeça dele, e ele estava fazendo isso. E eles estavam tentando atacar o nosso presidente em sua mente. E o Senhor disse: ore pela mente do presidente Trump. Vocês se lembram que eu contei tudo isso? Bem, o presidente Trump está dizendo que Cuba é a próxima. O que eu disse a todos que o Senhor falou: Cuba é a próxima. Cuba é a próxima. Então, o presidente Trump está dizendo exatamente o que o Senhor disse agora. E então eu acho isso interessante. Porque o Senhor disse: eu vou libertar o povo. E vou eliminar a linhagem da família Castro de ser líder e ditadora desta nação. E trarei grande prosperidade e bênção sobre esta nação. E eu vi, foi incrível considerando onde eles estiveram.
E eu vi Rubio se levantando e ajudando nisso. E então Cláudia era a próxima depois disso. Cláudia seria removida depois disso. Eu vi Cláudia e seus dias estariam contados. E então vi um novo, tipo um homem estilo Antônio Bandeiras, parecia um modelo, surgir e ele era conservador. E eu vi, e o Senhor disse, a igreja tem que lutar por isso sobre o México. E vi um novo líder surgindo que parecia a única forma de dizer é como um modelo da GQ. Ele parecia muito adequado, ele era muito equilibrado no que dizia. E, o povo estava feliz com ele. Então, eu vi isso. Agora, quanto tempo falta para que tudo isso aconteça? Eu não sei. Eu vejo em parte, ouço em parte, mas como o presidente Trump disse... Cuba vai ser a próxima. Cuba está uma bagunça. É um país falido e eles serão os próximos. Dentro de um curto período de tempo vai falir e nós estaremos lá para ajudar. Estaremos lá para ajudar nossos grandes cubano-americanos que foram expulsos de Cuba. Em muitos casos, seus familiares foram mutilados e mortos por Castro. Cuba vai ser a próxima. Dando continuidade a isso, o senhor está considerando sanções. Liderança ruim e corrupta e não se sabe se recebem navio de petróleo. Isso é verdade? Temos um petroleiro lá fora. Não nos importamos que alguém receba uma carga porque eles precisam sobreviver. Então... Esse relatório é verdadeiro, até onde você sabe. Bem, eu diria que lhes disse. Se um país quiser enviar petróleo para Cuba agora, não tenho problema com isso. Você se preocupa se isso ajuda Putin? Seja a Rússia ou não. Mas você realmente se preocupa que isso possa de alguma forma ajudar o Vladimir Putin? Não o ajuda. Ele perde uma carga de petróleo. É só isso. Tá tudo bem. Se ele quiser fazer isso, e se outros países quiserem fazer, não me incomoda muito. Não vai ter um impacto. Cuba está acabada. Eles têm um regime ruim. Eles têm uma liderança muito ruim e corrupta. E quer recebam ou não uma carga de petróleo, não vai importar. Eu prefiro deixar entrar, seja da Rússia ou de qualquer outro, porque as pessoas precisam de aquecimento e resfriamento e todas as outras coisas necessárias. Pode continuar. A questão do Estreito de Hormuz. E isso vai permitir que um petroleiro russo... Então ele está falando sobre deixar a Rússia fazer as coisas. E eu vi a Rússia se levantando e tendo uma relação com a crise dos mísseis dos anos 60, a crise dos mísseis de Cuba. Eles iam dar armas secretamente através dessas trocas. Eu disse, observem a Rússia e Cuba. Vejam o que acontece. Agora ele está bem, vamos permitir que a Rússia faça isso. E eu fico isso é! Essa é uma ideia muito ruim, mas quero dizer, vamos orar para que ele tome decisões mais sábias. Número 2, número 3, este é o número 3, certo? Número 3, este é o homem do Irã. Agora lembram do que eu lhes disse sobre este homem? Eu disse, eu o vi sendo assassinado. Ele se levantará como o líder do Irã nos próximos dias. E eu o vi atrás de um pódio falando, e eles o eliminaram. Eles atiraram nele e foi como um corte do Charlie Kirk. Saiu pelo lado do pescoço dele. E eu vi este homem sendo eliminado nos próximos dias pelo antigo regime. Eu quero tocar isso. Pode tocar isso. Vocês conseguem imaginar o Irã passando de morte à América para Deus abençoe a América? O presidente Trump está tornando a América grande novamente. Eu pretendo tornar o Irã grande novamente. Eu acho que eles vão eliminá-lo. Não a América, mas os caras maus. Então ele fez um discurso e estava falando em Grapevine, no Texas. E foi sobre isso que o Senhor nos alertou que ele se levantaria e tentar assumir o controle do Irã nos próximos dias e que a vida dele estava em perigo. E eu vi que ele tinha uma janela de oportunidade para governar. Então eles trouxeram, e isso foi
para o povo do Irã ter um grande avivamento. Mas o Senhor disse que é uma janela de curta duração. Era uma janela curta. E então o povo ficaria sob opressão novamente, com um novo tipo de ditador que é mau como o Ayatollah. Mas seria apenas uma janela. E o Senhor disse, ore por este homem. Eu o vi entrando em cena e governando o Irã. E não durou muito tempo. E então ele estava atrás de um púlpito, exatamente como este, um pódio. E veio do lado, eu vi. Havia microfones na frente dele. E eu vi como o projétil atravessou a garganta dele. E o Senhor disse, eles vão tentar, eles fariam. Ele não disse que tentariam, ele me disse que teriam sucesso. Mas eu oro para que possamos impedir. Então esse é o homem, exatamente como o Senhor disse. Eu só acho isso interessante, você não acha? Sim. Aqui está ele. Aqui está ele dizendo isso de novo. Diga de novo. Deixe ele dizer isso de novo. Eu quero que vocês vejam a precisão do que o Senhor está tentando dizer. Aqui está ele. Vocês podem ouvir de novo. Eu dou toda a glória a Deus. O presidente Trump está tornando a América grande novamente. Eu pretendo tornar o Irã grande novamente. Conseguem imaginar o Irã passando de morte à América para Deus abençoe a América? Esse é o homem. Tão incrível. As células adormecidas. Até 1.000 agentes adormecidos iranianos infiltrados no Canadá, oficial do governo. Lembram que eu disse que o Senhor falou para continuarem orando pelo Canadá em relação à Páscoa? Primeiro eu vi Toronto. Eu vi até a Colômbia Britânica. E eu vi grandes ataques terroristas nos próximos dias em relação à Páscoa e entrando em Rosh Hashanah, 11 de setembro, todo esse tipo de coisa passando pelos meses de verão. E eu falei sobre as usinas de energia. Eu poderia repassar as coisas várias vezes, mas isso vai nos atrasar. Vocês precisam ver o que o Senhor disse aqui recentemente. E então vemos agora o New York Post confirmando 1.000 células adormecidas iranianas, agentes adormecidos. Isso é na América. Mas eu disse que eles vêm do Canadá. Vocês lembram que eu falei? Eu disse que posso até dizer por onde eles atravessam, por Michigan. Hã? Sim, até o último. Até este último. Eu disse que eles vieram do Canadá. São tropas de operações especiais. Não vieram pela fronteira sul, eles vieram pela fronteira norte. E eu disse, eles subiram pelo México. Digo, não, desculpe, Michigan. E eu até disse onde cruzaram, eu até mostrei a ponte por onde passaram. Alguém se lembra disso? Eu disse, foi aqui que eles cruzaram. E eu contei como eles conseguiram atravessar. Tem vídeos lá, e meu filho vai mostrar. Mas eu disse exatamente onde eu vi. E eu disse, foi no silêncio da noite. Eu vi isso e eles passaram pela água em alguns lugares. E quando oramos sobre isso, foi bem detalhado. Eu até disse o que eles estavam vestindo. E agora dizem que há 1.000 agentes, há 1.000 deles. Então, ok, prontos. Urgente, autoridades dos Estados Unidos, analistas de Wall Street agora estariam se preparando para a possibilidade do petróleo a $200 o barril. Wall Street, bem interessante, né? O Senhor nos mostrou, na minha opinião, não é conselho financeiro, na minha opinião, não é conselho financeiro que o petróleo ficaria em torno disso que todos estão falando agora. Mas quando ouvimos isso em junho do ano passado, o Senhor disse, diga a eles para se prepararem que haverá um grande abalo e que temos que orar. Temos que orar. E agora eles estão citando isso. E eu disse, um grande antissemitismo surgirá em todo o mundo devido à falta de combustível, e eles ficarão revoltados e estarão prontos para retaliar contra os judeus em suas comunidades. E o Senhor disse, vocês devem orar. Mas conforme essa perseguição surgia, eu vi as pessoas fugindo e voltando para Israel.
Agora, isso é interessante. O Braden achou isso. Você pode onde... O que é isso, querido? Esta é a segunda esfinge detectada no Egito, enquanto escaneamentos atingem uma mega estrutura subterrânea. Eu disse que nos próximos dias eles encontrarão uma biblioteca cheia de pergaminhos e tábuas que vão mudar a história. E quando mudarem a história, isso validará e provará que a Bíblia é real e as coisas da Bíblia. E isso vai ir contra a fé e o pensamento muçulmano. E haverá muitos muçulmanos chegando ao conhecimento salvador do Senhor Jesus Cristo nos próximos dias. Ele disse, estou libertando isso de uma tumba. Agora estão dizendo que há uma tumba. Bem, eu não sei se é essa, porque eu vi que parecia estar fora da areia, e eu vi um grande terremoto acontecendo, e ele sacudiu o chão, sacudiu essas tumbas, e nessas tumbas elas se abriram, e grandes descobertas arqueológicas seriam encontradas. E teríamos tropas ao redor porque tentariam destruir as evidências desses pergaminhos e tabuletas. Agora estão achando novas tumbas, e eu pensei que só precisamos das tabuletas, só desses pergaminhos. Eu acho isso muito legal. Mal posso esperar para ver algumas dessas coisas. E eu até vi curas para coisas que as pessoas tinham enfermidades que eram como curas naturais, como coisas de sabedoria antiga sobre, sei lá, resfriado comum, eu não sei. Digo de coisas que eles tomavam e seriam coisas que resolveriam as coisas. Tipo, talvez você tome um absinto ou não absinto, tipo isopo ou sabe, nardo, ou sei lá, mas você era algo que tinha a ver com a prática médica de pergaminho nesses pergaminhos. E eu achei isso bem legal porque o Senhor estava nos mostrando isso e agora estão encontrando coisas debaixo da terra. Ei, vemos uma tumba ali embaixo. O que está acontecendo com aquela tumba? Eu me pergunto o que tem na tumba. Então, será que vamos conseguir descobri-la logo? Naquela área? Eu não sei. O que eu vi foi perto de um pouco de água. Parecia algum tipo de tumba perto de um rio. E eu não sei se é o Eufrates ou o quê, mas era uma tumba que estava sendo descoberta perto da água e as coisas estavam preservadas na colina. Certo, agora eu vou tocar isso. E foi isso que aconteceu neste fim de semana. E então eu quero que vocês realmente prestem atenção ao que o Senhor está dizendo nesta visitação que eu tive. Certo, parte disso é bem particular, mas eu sinto que, sabe, sou bem aberto sobre isso. Eu não vou lhes contar a profundidade do que ouvi do irmão Hagan e de alguns outros quando fui, mas vou lhes contar isso porque foi pessoal sobre o meu ministério e o que o Senhor disse que vai fazer comigo e com a Diana, mas eu quero que vejam isso. Quero que... Está tudo bem? Sim. Certo? Está bom? Sim. Tudo bem. Vai em frente. Toque. Tudo bem. Nós vamos tocar isso e vocês podem apenas assistir a este vídeo. Não precisa me colocar lado a lado. Só coloque a coisa toda, deixe-o ver. Eu tive outra visitação e desta vez envolveu a Lucy novamente. E então eu senti que precisava gravar isso para documentar tudo o que me foi dito. Eu fui a uma reunião com a Liane Sosby na nossa igreja hoje à noite, na verdade. E o Senhor me mostrou que ela era uma portadora. E ele me mostrou que ela carregava sementes do irmão Hadim para dar da geração dele, porque ele não estava aqui para dar e transmitir sementes agora. Porque há coisas que ela está carregando e ela é uma portadora e ele a chamou de marsupial. Ele disse, o Senhor disse, Liane Sosby é uma marsupial semelhante ao Billy. E há ministrações da Mama Jenkins que vieram do irmão Wigglesworth. Jesse Duplantis e esses outros com quem ela esteve, sabe? E eu vi essas sementes que foram passadas adiante. E ele disse, eu usei a fêmea, Brandon, por um propósito, porque elas têm um útero. E eu vi um útero espiritual onde elas guardavam essas sementes. Essas mulheres guardavam essas sementes por estarem perto desses generais. E que elas eram, havia um A, B para um C, onde elas eram a ponte. E o Senhor disse, estou permitindo a ponte que elas guardem isso, porque elas são as guardiãs, como um marsupial.
E eu as vi guardando isso para transmitir quando chegasse a hora certa. E enquanto eu ia, porque eu ia ver o Mark Hankins hoje à noite. E quando o Senhor disse, não, há coisas que você precisa aqui. Então eu fui para a igreja do pastor Chip, tipo nós, porque é lá que frequentamos a igreja. E ela estava ensinando lá. Então ela estava lá e chamou e disse, sinto que devo impor as mãos sobre as pessoas. Então o Senhor disse, vá lá em cima. Então ela impôs as mãos sobre mim e eu senti algo. Eu senti bater no meu estômago. E o Senhor disse, eu vi uma bolota que parecia uma planta como uma semente. Parecia algum tipo de semente de fruta. E eu não sabia o que era, mas entrou em mim quando ela me tocou. E eu senti simplesmente fazer puff, como se tivesse caído pesado. E eu pensei, o que será que foi aquilo? Fui para casa e o Senhor me disse que eram coisas do irmão Hagin. Havia coisas ali que ela estava guardando. Bem, para encurtar a história sobre isso, fui para casa e comecei a tomar a ceia com meus filhos. Como sempre fazemos, só orando. Eles estão por toda parte. Então começamos a orar e a tomar a ceia. E de repente fui arrebatado no espírito. E eu vi uma porta. E essa porta era uma porta linda que estava brilhando com uma cor verde esmeralda. E era um fogo verde. E o Senhor disse, abra a porta, então estou apenas em agonia e intercedendo. E eu disse, Senhor, ajude-me a abrir esta porta. E chego à porta e abro a porta. E quando abro a porta, esse fogo enorme que parecia uma bola de fogo estava do outro lado desta porta. E enquanto fluía sobre ela, quando a abri, fluiu sobre mim. E o Espírito Santo e fogo me atingiram no meu sofá enquanto estávamos orando, intercedendo. E eu podia ver e esmeraldas verdes começaram a chover sobre mim e minha esposa. E eu estou olhando para isso, mas o Senhor disse que não há começo e não há fim para isso. E o verde estava fluindo sobre mim e parecia dinheiro verde e estava fluindo para baixo. E o Senhor disse que o nível maior do vigia entrou esta noite por causa da ministração. E ele disse que você andará em um fluxo divino e viajará entre o céu e a terra regularmente agora. E eu vou te dar mensagens divinas do céu, de pessoas no céu, que você voltará e entregará à terra. E ele disse que esta é a sua porta através da oração para vir e buscar essas mensagens. E era uma porta que era verde. Parecia linda. E de repente ele disse agora, suba, suba, suba. Eu fiz boom e disparei nisso e eu entrei pela porta e era um portal. Ele disse que você tem acesso. Venha buscar a mensagem. Eu subi como se estivesse no espírito. Eu entrei nela e era o céu. Eu entrei no céu e pude ver. E a Lucy estava esperando por mim de novo. Lucy McKee, acredito que seja o sobrenome dela. Espero não ter errado a pronúncia. Peço desculpa se errei. Ela estava esperando lá do outro lado da porta. E ela tinha o mesmo cabelo, tudo igual, mas com roupas diferentes. Ela estava com um cardigan que era... E a rua de ouro ia até o fim, e a varanda dela dava a volta. Eu não conseguia ver tão longe, e a casa dela era enorme. Mas era de 2 andares. E as janelas eram enormes, gigantes. Janelas tipo moldura de quadro que iam por toda a frente da casa dela, eram 2. E depois vinha a porta da frente, mas a porta da frente era dupla, com 2 guirlandas na porta. Guirlandas de folhagem lindas que pareciam tipo algo que você compraria para a Páscoa. Cores lindas, verdes maravilhosos. E elas estavam na porta da frente dela. Havia 2 colunas enormes que subiam os degraus até a casa dela. Eu podia ver cadeiras de balanço, a mesma cadeira de balanço que ela usava com a colcha quando estava sentada ali, orando com Rachel T. Fettler e Jeannie Wilkerson, o irmão Halverson, e a outra senhora que eu não sei quem era. Todos eles. Era a mesma cadeira de balanço que ela estava usando, mas agora estava na varanda da frente dela, com samambaias. Eram samambaias lindas e outras coisas penduradas. Mas enquanto eu olhava para a casa dela, tentava me concentrar nela, mas precisava focar no que ela estava dizendo. Porque eu estava olhando para aquilo e era lindo. Mas o carvalho ao lado do qual eu a vi sentada, não sei se já disse isso, mas o carvalho ficava na esquina da casa dela. Ela tem carvalhos enormes no jardim da frente.
carvalhos enormes e lindos no jardim da frente dela. E então, de repente, ela começa a falar comigo sobre oração intercessória. E ela me diz que precisa ser gemida no espírito. O irmão Hagen se aproxima. O irmão Kenneth Hagen se aproxima dela e diz: eu tenho uma mensagem do Senhor para te dar. Ele parecia jovem. Ele não parecia velho. Ele parecia jovem. Mal o reconheci porque ele parecia... Eu podia ouvir sua voz. A voz dele soava igual, mas o rosto não parecia o mesmo para mim. E ele não parecia magrelo, tipo vara de cutucar estrela. Ele ainda tinha, tipo, um peso maior. Ele não era, tipo, pequenininho de verdade. Tipo, não era um carinha miudinho, ele ainda parecia robusto. E então, mas não parecia que ele era obeso. Não é isso que estou tentando dizer. Mas quando ele se aproximou, ele me disse: há coisas que eu nunca pude dizer na terra, que eu carreguei comigo. E a partir de hoje à noite você recebe parte dessa semente. E ele disse: há coisas que eu nunca pude dizer, que tive visitas do Senhor, mas nunca pude contar. E ele disse: agora é hora de dar à luz isso na terra. É hora de gemer isso na terra. Pois não era o meu tempo quando recebi isso, mas agora é a sua vez. Agora ele disse: pegue a palavra da fé e ensine ao povo a palavra da fé, assim como eu fiz. E ele disse: ensine-os a orar. E ele disse: você tem uma missão. Você precisa terminar forte. Você precisa terminar com força. E ele disse, haverá coisas que você desenvolverá no espírito por meio de ensinamentos que eu recebi. Você receberá agora. Agora você receberá e entregará isso à terra. Porque não era a minha vez quando eu a tive. Chegou a sua hora. E ele disse: dê a luz. Dê a luz, Brandon. Dê a luz. Dê a luz em oração. Reveal. Então, quando o irmão Hagen estava ali parado, ele disse: acabem com isso. Nos últimos 2 anos, antes do arrebatamento, disse ele: é isto que vocês estão prestes a ver. E foi isso que ele me tocou. Ele transmitiu isso. Ele transmitiu isso como Lucy. E ele me contou, dizendo: era sobre isso que eu não tinha permissão para falar. O que é isso? Estes são os últimos 2 anos antes do arrebatamento. Os últimos 2 anos antes do arrebatamento. Ele disse: é isso que vocês estão prestes a ver, a glória do tempo do fim. E isso precisa ser gerado. Isso é algo sobre o qual eu não falei. E ele disse: e eu vi um véu. Parecia um véu, sabe? Como quando você vê algo que tem um filme na frente, parecia que estava sendo bloqueado de modo que você não conseguia enxergar. Era como se você não conseguisse distinguir o que era porque ainda não era o momento. Mas ele disse sobre isso. E é por isso que durante esse período você verá isso. E agora é a hora. Tipo, agora é a hora. Você vai gerar isso agora. E eu vi, e era um véu. E como era sobre os tempos do fim, ele disse: isso acontecerá ao longo dos 2 anos antes da vinda do Senhor. E enquanto ele dizia tudo o que deveria dizer da parte do Senhor, eu senti o Espírito Santo e o fogo me atingirem. Ele simplesmente se virou e foi embora. Ele não disse mais nada. Ele não se despediu nem nada. Ele simplesmente se virou e foi embora. Ele desceu pelo mesmo caminho dourado, mas não me disse mais nada. Foi como se ele tivesse terminado, simplesmente se virou e foi embora. Ele estava com as mãos assim na frente do corpo, mexendo os dedos. Ele estava mexendo os dedos assim no peito. E ele disse: eu tenho uma palavra do Senhor para você. Mas ele estava mexendo os dedos, exatamente assim. Meio estranho, mas foi isso que eu vi ele fazendo. Ele estava assim, mexendo os dedos. E ele se virou e foi embora. Ele nem me disse mais nada. Ele não disse nada, enquanto eu estava ali parado. Ah, Jenny Wilkerson se aproximou e ela ficou olhando. Ela nunca me disse nada. Ela só ficou sorrindo para mim. Ela sorriu, bem largo. Jenny tinha um cabelo grande e volumoso, bem grande, mas ela tinha um sino. Como um lindo estilo dos anos 1900. Tipo uma blusa com gola de babados que fechava com botões, com mangas lindas que também tinham botões e eram bufantes. E ela só ficou sentada ali me olhando, mas eu podia ver que ela parecia jovem, embora estivesse usando roupas de gente mais velha. Ela estava vestindo roupas de gente velha, tipo roupas muito velhas mesmo, e ela simplesmente sorriu para mim. Eu estava sendo sugado para fora e voltando ao meu estado natural, fora do espírito.
E eu disse: ah, não, espere. Eu consegui ouvir o coro de anjos cantando acima da casa de Lucy. E eu pude ouvir: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, 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 Santo. Santo. E eles soavam como água viva. Eles soavam como ecos de água viva. Para mim parecia um som que nunca terminava e nunca começava. Era um fluxo. Eu não sei como descrever de outra forma. Simplesmente soava como uma sinfonia. Era a coisa mais bonita. Ruído acima, eu conseguia ouvir na atmosfera. Era maravilhoso o jeito que todos soavam, mas não era só uma voz, eram várias vozes cantando pela atmosfera. Aquilo soava como uma sinfonia. Era maravilhoso. Eu podia ver isso enquanto estava sendo puxado para fora e queria ouvir mais sobre a oração da Lucy. Eu parei e disse: tem mais alguma coisa? Espere um pouco. Espere um pouco. Tem mais alguma coisa que você queira dizer? Ela disse: diga à minha irmã que estou mais viva do que nunca estive. E diga a ela que logo vou vê-la. Ela disse: diga a ela que eu mandei um oi. Enquanto eu estava sendo sugado para fora, ela me deu as costas e começou a caminhar em direção à varanda. Ouvi dizer: termine com força. Termine com força. Você precisa terminar com força. Eu estava de volta ao meu coração. Olha, você sabe, realmente não há palavras para isso. Tudo o que posso dizer é que o paraíso é muito real. E é a coisa mais linda que já vi em toda a minha vida. Mais uma vez o Senhor me permitiu ver o outro lado. Mas ele disse: você vai começar a ver muito e dar mensagens. De volta da terra. Quero dizer, céu e terra estão colidindo. E você está prestes a dar mensagens do céu para a terra. Porque há coisas que precisam ser ditas. À medida que céu e terra colidem, há coisas que precisam ser ditas. Há ministrações que precisam acontecer. E eu vi a minha porta. Ele disse: esta é a sua porta de entrada. Este é o seu portal. E você começará a usar isso com frequência. Não sei o que isso significa. Se muito é muito, quero dizer, parece que já faz mais de um ano desde o último. Mas estou muito grato a. Ao mesmo tempo, sei que é uma grande responsabilidade. Vi as diferentes tribos de diferentes pedras. Eles estavam em um gráfico que era verde, safira, vermelhos rosados, pareciam pedras roxas. E ele disse: esta é a tribo das 12 tribos de Judá, Israel, 12 tribos de Israel. Eu vi as 12 tribos e ele me mostrou. Haveria uma semelhança com mantos do tempo do fim, chamados do tempo do fim. Diferentes tipos de ministérios caminhando no glorioso derramamento. Isso representaria algo assim. Eram pedras diferentes, elas representavam isso. E eu ainda estou tentando entender tudo isso.